Olá pessoal, mais uma vez voltando às aulas do Excel. Hoje, continuando nosso assunto, iremos conhecer essas funções aqui. Função máximo, função mínimo, função média, função menor, função maior, função conte.si e função conte.sys. Parece muito, mas vocês vão ver que elas são necessárias e importantes em alguns trabalhos que vocês vão realizar, tanto no trabalho quanto em situações próprias, tá ok? Então, a função máxima, vou dar uma explicada e a gente vai para a prática. A função máxima, ela vai analisar o intervalo de células e vai retornar o maior valor, simplesmente. A função mínima, ele vai analisar o intervalo de células e vai retornar o menor valor. A função média vai analisar um grupo de células, né, de valores, e vai retornar a média. A função menor, ela é parecida com a função mínima, só que ela analisa o intervalo e você coloca a posição do menor valor que você quer. Você quer o segundo menor, o terceiro menor valor, ok? A função maior, né, também se parece com o valor máximo, mas ele também vai trazer a posição que você procura. Por exemplo, eu quero o segundo maior valor, o terceiro maior valor de uma sequência de números, de um conjunto de números. E a função conte-si, ele na realidade ele vai contar, né, quantas células existem, de acordo com um critério. E o conte-sys é a mesma coisa, só que em vez de ter um critério, vai ter mais de um critério. Ok? Vamos para a prática, né? Fica bem mais fácil. Na última aula, a gente viu essa função, contar vazio e contar valores. Aqui a gente viu aqui, ó, contar. Eu usei o contar valores para analisar aqui, ó, conte.valores, analisando B6 a B14. Ele analisou esse conjunto de células B6 até B14 e retornou quantas células tinha algo dentro, tá? Para contar. Alguma informação dentro. Aqui ele tem um X. Aqui eu vou colocar um A. Ele vai contar do mesmo jeito. Contou agora 5, tá? Mas se no caso eu quisesse específico, tivesse sim ou não, eu quero encontrar, em vez de sim, todos tivessem preenchido aqui. Tivessem preenchido, no caso, com sim, entregou o documento, esse simplesmente não entregou. Esse não, esse não, esse não, esse sim, entregou o certificado A, esse não entregou o certificado A, esse sim entregou o certificado A e esse sim entregou o certificado A. Então, vocês podem ver que, nesse caso, aquela função que a gente estava usando, conte.valores, que contava quantas células existia alguma informação dentro dela, já não tem mais serventia nesse caso, porque quem entregou os certificados A foi quem está preenchido com o texto sim. Então, nesse caso, a gente poderia colocar a função conte.si. Aqui, ó. Conte.si. Conte.si. Ele só vai contar, ele vai analisar esse grupo de células B6 a B14, é o intervalo, e tem a legenda aqui embaixo. Enquanto a gente digita a função, aparece uma legenda embaixo. Aqui, ó, conte.si, o intervalo B6 até B14, tem um ponto e vírgula aqui, ponto e vírgula, e a gente diz o quê? Ele vai contar se, ao analisar esse grupo de células, encontrar a palavra sim. Entre aspas, por que entre aspas? Porque é um caractere textual. Caractere textual, em meio à função, deve vir entre aspas. Então, conte.si, se ele analisar B6 a B14 e encontrar a palavra sim,
ele vai contar. Nesse caso, agora, exato, ele contou apenas 4 sim. Ok? Então, conte ponto se vai ser, nesse caso, muito mais útil que o conte ponto valor. Vamos analisar aqui, tá? Vou voltar para aqui, aqui. Homens. Quantos homens aqui? Ó. Aqui eu tenho uma tabela de funcionários. Tem a idade dos funcionários, tem o sexo do funcionário e tem o cursos que o funcionário tem, domina, tá? Então, eu quero contar quantos homens tem aqui. Então, eu vou analisar esse grupo de células e meu critério é contar simplesmente os que são do sexo masculino. Então, eu vou fazer aqui, ó, igual, conte, ponto, se, assim, lembrando que não há distinção entre escrever a função toda maiúscula, com texto todo maiúsculo, ou com texto tudo minúsculo ou misturado. Não tem distinção. Tá? O Excel não faz essa distinção, vai dar tudo o mesmo resultado. Então, conte ponto se, eu abro parênteses, qual o intervalo que eu quero analisar? Eu quero analisar esse intervalo. Tá? Ao analisar este intervalo aqui, ponto e vírgula, eu quero encontrar o quê? Ele só vai contar se encontrar masculino. Vou colocar M aqui, tá? E vou fechar. Então, analisando, ele só vai contar se encontrar M. Encontrou? Sim. Tá certo? Tá. Ok? Então, quantas mulheres? A mesma coisa. Igual, ponto, se, vai, aqui, ó, analisar esse grupo de células e só vai contar se encontrar, entre aspas, né, porque é um caráter textual, conte ponto se encontrar F, que no caso é feminino. Fecha parênteses, encontrou seis mulheres. Agora uma outra situação, um outro critério. Ele quer que retorne a quantidade de homens, mas que tenham idade igual ou maior que 35 anos. Então tem dois critérios. O critério é, tá? Aqui foi um critério só, de ser do sexo masculino e aqui era do sexo feminino. Agora, o outro critério aqui é encontrar os funcionários que são do sexo masculino e que têm a idade igual ou maior que 35. Então, são dois critérios. Nesse caso, ele também vai contar, só que vai usar conte ponto cis, tá? Igual, conte ponto cis. Por quê? Porque é mais de um critério. Pode ter 3 critérios? Pode. Pode ter 4? Sim, também pode. Tá aqui. Então, conte ponto cis. Ele vai analisar que tem que ser homem. Então, vai analisar aqui. Né? A gente já sabe que vai dar 5. Mas aqui, ó. Ele vai contar. Vai analisar. Tem que ser do sexo masculino. Masculino. Primeiro critério, ó, intervalo, critério 1. Ponto e vírgula, intervalo do critério 1 e o critério 1. Agora, intervalo do critério 2. Ter idade igual ou maior que 35. Então, aqui, ó, critério 2. O intervalo do critério 2. O critério 2 está aqui, esse intervalo, ponto e vírgula. Ele tem que ser também, como eu tenho os sinais
maior que, igual, menor que ou diferente, eu também tenho que usar as aspas. Então, critério, o intervalo do critério que tem a idade, B2 a B12, tem que ser maior, final do maior, ou igual a 35. Então, na realidade, fechei aspas, fecho aspas. Então, aqui, ó, ele tem que contar se atender dois critérios ao mesmo tempo. Ser do sexo masculino e ter idade maior ou igual a 35, tá? Encontrou dois. Do sexo masculino. Aqui é do sexo masculino, mas não é. É maior ou igual a 35. Então, tem uma aqui e dois. Somente dois. Digamos que esse aqui, na realidade, tenha 39. O conto.cis aumentou agora para 3. Tá? Então, é muito fácil. O conto.cis ele vai ter essa análise mais direcionada do que você quer. Pode ser até o nome de uma pessoa, uma data, uma idade específica. Digamos que eu queira só encontrar 35 anos, você tem apenas 35. Então, como não tem nenhum símbolo de maior, ou menor, ou diferente, ou igual, também não tem nenhum texto, bastaria eu colocar assim, 35. Maior, realmente não foi nesse caso, então vamos voltar para as aspas, né? Depois a gente analisa o que é que pode ter dado errado aqui. Não, realmente, não tem ninguém com 35 anos. Não deu nada errado. Deixa eu colocar aqui, ó. Colocar essa idade aqui para 35. 35. Agora sim. Ele contou uma. Aqui, ó. Analisando do sexo masculino e tem a idade de 35 anos exatos. Só tem um, né? Antes deu zero. Mas enfim. Vamos aqui para essa outra situação. Eu quero encontrar a quantidade de mulheres. Critério 1. Só funcionário do sexo feminino. Encontrei. Aqui, ó. Conto. Analiso o intervalo de C2 a C12 e conto se for feminino. Coloquei. Agora, o outro critério. Tem que ser as mulheres que têm curso de Excel. Então, são dois critérios. Eu uso conte.cis igual conte.cis conte.cis tem que ser do sexo feminino, analisando aqui, ponto e vírgula, sexo feminino, e o segundo critério, o intervalo do segundo critério, aqui, o segundo critério, ela tem que ter o curso de Excel, tá? Excel. Fecho aqui, fecho as aspas, como disse, é um caractere textual no meio de uma função, né? Tem que ir entre aspas. Se fosse um número, um valor numérico, poderia tirar as aspas. Então, no intervalo C2 a C12 tem que ser do sexo feminino e também tem que ter o curso de Excel, que está no intervalo D2 a D12. Encontrou apenas 3. Das 6, ele encontrou apenas 3 que tem o curso de Excel. Então, isso é a função igual conto.si e deixa eu colocar mais aspas aqui para a gente conseguir ver. Conte.si e a função igual
fonte.sys, quando tem mais de um critério, tá? Vou colocar o nome dessa planilha. Fonte.sys. E as outras funções. Fonte.sys. E as outras funções, para a gente terminar aqui, tá? Eu tenho uma situação aqui, numa planilha, que tem nomes e idades, tá? Então, analisando um grupo de células, eu quero que me retorne o valor máximo. Então, essa é a função igual, toda a função, igual máximo. Igual máximo. Então, analisando o intervalo aqui, ó, ele vai me retornar o valor máximo, que no caso é o maior valor, simplesmente é o 20. O segundo maior valor, se eu quero já uma questão de posição, de colocação, então vou ter o valor máximo já não vai atender. Então eu posso usar a função maior, igual, maior. Nesse caso, também eu vou abrir, analisando esse conjunto aqui, ponto e vírgula, eu quero o segundo maior valor. O segundo maior valor, ele me retornou 18. Se no caso eu tivesse aqui duas pessoas com 20 anos, digamos que Roberto não tem 18, ele tem 20. Aqui, qual seria o segundo maior valor? Seria 20 também, porque aí ele cria uma ordem, aqui, seria 20, 20, 13, 10 e 3. Então, ele vai analisar dessa forma mesmo, tá? Então, se aqui, ó, se eu quiser o terceiro maior valor, aqui eu tenho o segundo maior valor, ele me deu realmente 20, já que eu tenho dois 20, então um 20, um segundo 20, terceiro. Se eu quiser o terceiro maior valor, ele vai me retornar o 13, e assim por diante. Se eu quiser o primeiro maior valor, ele vai retornar 20 como a função máxima, tá? Se eu quiser o valor mínimo, o menor, então, igual, mínimo, igual, mínimo, mínimo, aqui, ele vai analisar e simplesmente o intervalo, não precisa colocar posição, ele vai analisar esse intervalo e vai me retornar o valor mínimo, 3, tá? Mínimo e máximo, ele é bem objetivo, é o maior valor e o menor valor, tá? Já, se eu quiser trazer situações que necessitam de posicionamento, então, igual, o segundo menor valor, igual, menor, analisa aqui, ao analisar esse intervalo, eu quero o segundo maior valor. Fecho aqui, ele vai me dar 10. O menor valor é 3 e o segundo menor está aqui, é 10. Se eu quiser o terceiro menor valor, ele vai dar 13. Ele começa aqui, o mínimo, o segundo menor, o terceiro menor e média. A função média, ela analisa um conjunto de resultados e é uma simplificação daquela questão, né? Somar tudo e dividir pelo número de elementos. A gente não precisa fazer isso, já tem uma função que já vem direto para aí. Igual média, né? Analisa esse grupo de resultados, de números aqui. Ele analisa, soma tudo e divide pela quantidade, que é isso que geralmente a gente
está acostumado a fazer, mas na prática já tem essa função que é bem objetiva. Analise a média B2 a B6, ele já dá a resposta 13,2. Se em algum momento você tiver uma situação que você não tenha criado esse espaço aqui e precise responder prontamente, vocês podem observar que quando vocês selecionam um grupo de números, aqui embaixo, nessa barrinha aqui, no final, vocês podem ver, ele já dá a média, 13,2, conta quantos elementos. A gente podia simplesmente usar ponto valores. Ele já deu 5 células, que tem aqui 5 células sem conteúdo, e a soma que deu 66. Não precisou nem usar aquela função igual, soma, e o intervalo a ser somado. Soma 66. Tá ok? Então, gente, por hoje é só.